No 0-0 recebemos Rui Moreira, treinador de voleibol português que está de partida para o Brasil, onde vai orientar uma das equipas mais importantes mundialmente. Estamos a falar do Praia Clube Uberlândia. Rui, obrigado por estar aqui connosco e podermos conversar um bocadinho sobre este percurso de muitos anos de voleibol, multicampeão em Portugal, acabadinho de ser campeão pelo Benfica, também campeão nacional de voleibol feminino, mas para falarmos desta dimensão que eu diria que em Portugal as pessoas não têm noção do que é que o Rui Moreira vai encontrar. Em primeiro lugar, o facto de ser o primeiro treinador português a treinar uma equipa feminina no voleibol no Brasil. Eu acho que até é o primeiro estrangeiro, porque o voleibol no Brasil é a segunda modalidade do país. Depois do futebol é o voleibol. E eu acho que as pessoas não têm noção do que é que isto significa para o desporto, para o próprio desporto português. É um passo muito grande. Permitam-me só uma correção. O primeiro português sim, o primeiro estrangeiro no Brasil não, porque o Minas, que é o clube rival do Praia, este ano, o ano passado, ou nos últimos 5, 6 anos, teve um treinador italiano, Nicola Negri, e antes já tinha tido outro italiano, Stefano Lavarini, mas realmente não é uma coisa comum no voleibol brasileiro as equipas terem treinadores estrangeiros. Mas é engraçado aqui um parênteses, até o Rui traz dois nomes de treinadores italianos, sim. Em que o próprio voleibol em Itália é amplamente conhecido, amplamente titulado, muito forte, ou seja, em Portugal não estamos nesse nível, nem no nível do Brasil, nem no nível de Itália, e ter um treinador português a treinar uma das principais equipas mundiais de voleibol feminino é algo que se calhar passa um bocadinho ao lado e que as pessoas não têm noção. Sim. Eu acho que até para o próprio voleibol português e para o treinador português, e se calhar provavelmente também para a atleta portuguesa, vai ser muito bom, principalmente se esta experiência se tornar muito positiva, ainda mais. Mas eu acho que nós aqui em Portugal temos qualidade. Não estamos, o nosso campeonato não está ao nível do campeonato brasileiro. Também acho que não é um campeonato tão mau como muitas vezes se quer fazer parecer. Aliás, isso é provado pelas jogadoras que nós temos tido ano para ano, cada vez melhores jogadoras aqui no campeonato, e elas próprias reconhecem que eu pensei que isto era mais fácil e realmente a malta chega aqui e já tem que começar a jogar. Agora, estamos ainda longe daquilo que é o campeonato brasileiro. Talvez hoje um campeonato que é top 3 a nível mundial. O Praia, de certeza, top 10, top 15 a nível mundial de clubes. É um clube que luta dentro do Brasil para ganhar todos os troféus. É um clube que luta para ganhar o Sul-Americano quando consegue a qualificação para o mesmo. É um clube que participa no Mundial de Clubes sempre que consegue a classificação via Sul-Americano. Nos últimos 7 anos, se não me engano, tem participado sempre. Ainda não conseguiu ganhar nenhuma medalha no campeonato do mundo. Tem essa ambição e esse objetivo. É difícil porque depois entram aqui as tais equipas italianas que ainda estão noutro patamar, e agora aqui o nosso objetivo é tentar aproximar realmente a realidade daquilo que são as equipas italianas e as turcas. Mas eu acho que a ida de um treinador português acho que é muito boa para o voleibol português e é como disse, acho que as pessoas ainda se calhar não têm noção da dimensão deste passo, deste feito. Não é por ser eu e por eu estar aqui, mas realmente é um passo muito grande para o voleibol nacional. Sim, eu acho que é um passo que pode catapultar o próprio voleibol português para outro patamar, começando aqui pelo feminino e naturalmente o masculino também acompanhante, até pela inerência do trabalho que daí vai aparecer. Rui, como é que surgiu isto? Olha, como é que surgiu? Eu sou agenciado. Quem me representa é a agência Classe A, a dona da agência, Andressa Caetano, que é a minha empresária. Ela trabalha principalmente dentro do mercado brasileiro, conhece muito bem o mercado brasileiro, está por dentro das movimentações daquilo que são as movimentações de treinadores dentro do mercado. Nós já trabalhamos juntos há alguns anos e já devíamos a trabalhar nesta preparação ou esta projeção da minha carreira a nível internacional, não só no Brasil, mas para fora de Portugal, para o mundo todo. E nós
basicamente estamos sempre aqui à espera de perceber onde é que aparecem oportunidades e oportunidades boas. Eu sempre lhe disse que gostava muito de um dia treinar no Brasil, e eu realmente sou fã do vôlei e da cultura do voleibol brasileiro, que é uma cultura um pouquinho diferente daquilo que é o voleibol europeu. É uma cultura de trabalho, de muito treino, de muita energia, de pavilhões cheios, da torcida, que eles chamam a torcida, muito envolvida com aquilo que é com aquilo que é o jogo. É um jogo de muito volume, de qualidade técnica. Pronto, eu revejo-me realmente em muitas coisas, e é um campeonato que eu sempre disse que um dia gostava de experimentar, e muitas vezes até me perguntavam, pá, onde é que gostavas um dia de trabalhar? E é muito normal que as pessoas digam, pá, Itália e Turquia, que hoje em dia são provavelmente os 2 melhores campeonatos do mundo, e eu sempre disse, eu um dia gostava de chegar lá, mas eu quero ir ao Brasil, porque eu realmente identifico-me. Se eu olhar É para... diferente, é mais quente. É mais quente, é um jogo diferente, é um jogo que eu gosto mais, que me identifico mais. As lacunas, porque todos os campeonatos têm características boas e más, e aqui as características menos positivas daquilo que eu vejo da forma de jogar das equipas, são coisas que eu acho que posso acrescentar e melhorar. Ou seja, acho que posso levar coisas boas para aquilo que são as dinâmicas do campeonato, e por isso tudo sempre foi um trabalho que nós fomos fazendo ao longo da minha carreira, da divulgação, da publicitação. Mas o estar perto disso por intermédio do empresário é algo que é normal, mas daí a conseguir é algo que acredito que possa ter havido de facto ali um trabalho de convencer de uma ideia muito vincada, porque com todo o respeito o Rui treinava em Portugal. Sim, não é? Claro que depois é preciso... É mais fácil se calhar aceitar a chegada de um italiano, a chegada de um turco, por exemplo. De um sérvio, de um polaco, que são nacionalidades mais tradicionais no vôlei. Claro que depois é preciso ter estes contactos, mas depois é preciso levar o produto às pessoas, e convencer as pessoas que lideram os projetos de que realmente esta é a pessoa certa para o próximo passo que os clubes querem dar, neste caso o Praia. É porque o Rui Moreira vai substituir um treinador absolutamente lendário naquele clube, muito respeitado, Marcos Miranda, sim. E que até levou naturalmente os adeptos sempre a questionarem, não é? O que é normal. Sim, eu acho que é normal, primeiro porque o público é muito fervoroso. Primeira coisa, é tradicional, e nós não vemos isto no vôlei. Vemos no vôlei, vemos no futebol, vemos no basquete, naquilo que é os adeptos envolvem-se muito com aquilo que é a comunidade desportiva. Primeira coisa. Segundo, dentro deste envolvimento tem muita gente a falar de vôlei, mas também tem muita gente a falar bem, com conteúdo, com entendimento sobre o vôlei. E depois, aqui o terceiro ponto, foi aquilo que disseste, que é, se chegasse um treinador italiano, só o facto de ser italiano provavelmente poderia significar, o treinador vai ser bom. Como chega um treinador português, como Portugal não tem tanta tradição no voleibol, é natural que se pense, houve um desinvestimento, esta pessoa não serve, se calhar não foi o nome mais apropriado. Agora, como é que o Rui os vai conquistar? Eu acho que só há duas formas, é com trabalho e com vitórias, porque quem está no desporto vive de vitórias. Acho que para se contrariar a opinião pública, digamos assim, primeiro tem que ser com o trabalho para nos trazer as vitórias, mas nós precisamos das duas coisas. Precisamos de apresentar um bom jogo, um bom nível de jogo, umas boas dinâmicas, um bom trabalho de grupo, o envolvimento de toda a gente à volta daquilo que são os processos coletivos, e depois ganhar não é ao fim de semana, porque lá joga-se a meio da semana e ao fim de semana, mas jornada após jornada, ir somando vitórias. E acho que se nós conseguimos apresentar trabalho e resultados, é inegável que se chega ao fim e que as pessoas acabam por ter que, de certa forma, ficar rendidas e aceitar de que realmente, independentemente da nacionalidade que se tem,
a competência não tem nacionalidade, a competência não tem idade, a competência não tem género, não é? A competência é competência, Claro. é qualidade do E o trabalho Rui que já demonstrou apresentamos. tudo isso. Não é por nada que tem 39 anos Sim. e enquanto treinador principal tricampeão nacional. Sim. E portanto é algo que é visível. O que é que lhe disseram já as suas jogadoras? Trouxe muitas brasileiras para Portugal. Agora, Sim. o que é que essas jogadoras lhe disseram? Vai nos deixar? Não, eu acho que há sempre um pouquinho de tudo. Olha, acho que o sentimento de infelicidade pela perda ou de alívio pela perda muitas vezes tem muito a ver com as relações que se criam, e como em tudo na vida, as jogadoras têm treinadores com as quais se identificaram mais, e nós treinadores também temos membros do staff e atletas com os quais nos identificamos mais, e o feedback que fomos recebendo foi muito de acordo com isso. De uma forma muito geral, toda a gente nos parabenizou, toda a gente que trabalha connosco, que trabalhou connosco durante este ano, nos parabenizou, porque independentemente do nível, do grau de felicidade com que estavam perante o passo que nós estamos a dar, toda a gente entende que isto é um passo grande, é um passo importante. Nós subimos um degrau em vez de descer, porque isto, às vezes na nossa vida também temos que dar um passo atrás. Subimos um degrau e toda a gente tem noção da dimensão do contexto para onde vamos. Então acho que de uma forma geral penso que toda a gente terá ficado feliz, umas mais, outras menos, mas toda a gente fica feliz porque de certa forma toda a gente também contribui. O treinador não ganha nada sozinho, claro. O treinador não joga, não é? Depende muito do rendimento que as atletas têm, e todas elas, não só as deste ano, mas também a dos anos todos anteriores que nos permitiram conquistar títulos, conquistar troféus, todas elas contribuíram um bocadinho para que nós hoje possamos estar aqui com um currículo um bocadinho mais rico. E de certeza que algumas mensagens foram também de vontade, leve-me consigo. Isso naturalmente acontece sempre. Acho que é um contexto mais difícil. Primeiro porque o campeonato tem ali algumas regras até de contratação de estrangeiras. Okay. Segundo porque a equipa realmente é muito boa. Internacionais muito brasileiras. Boa, muito experiente, internacionais brasileiras. Algumas ainda internacionais atualmente outras sim. que já não são, mas que já foram medalhadas olímpicas. Então é um nível muito alto, mas pronto, isso realmente, nem que seja em jeito de brincadeira, vai sempre acontecendo, mas pronto, neste ano pelo menos não vai ninguém connosco. Claro. Não vai ninguém connosco. O que é que disse o pai José Moreira? Ficou contente. E ficou surpreendido? Quando lhe contei, e ele pensou, o primeiro impacto, pensou que eu... A primeira foi, até porque foi a forma como eu contei, foi, olha, para o ano vou embora do Benfica. E ele ficou assim mais espantado, e aquela primeira reação de, mas tu tinhas um ano de contrato, aconteceu alguma coisa para não cumprir o ano de contrato? Até porque este acerto da ida para a praia na próxima temporada aconteceu ainda durante o decorrer desta época, então leva sempre a pensar, aconteceu alguma coisa agora, vão para acabar em época e não darem continuidade no ano a seguir. Mas depois, quando lhe expliquei o contexto, naturalmente ele fica feliz, fica contente, e até se virou, e o meu pai tem muito essa... Não é mania, não no sentido de Diego, mas faz sempre muitas comparações. Já ultrapassaste o teu pai, porque ele realmente na era dele, de jogador e de treinador, foi sempre uma pessoa de referência e atingiu sempre patamares muito altos, com muitos títulos, e muitas vezes a jeito de brincadeira dizia, ganhaste este título, este eu não tenho. E então agora com esta ida para o estrangeiro dizia, já ultrapassaste o teu pai, porque eu nunca trabalhei no estrangeiro. Então basicamente foram assim estas primeiras reações dele. Acaba por ser, Rui, uma satisfação esta evolução de carreira. No olhar de treinadores, o que é que tu achas que terá sido fundamental para que o Praia olhasse para ti e dissesse, não, nós queremos este treinador? Olha, eu acho que primeiro, e eu há bocado disse isto, todos temos qualidades e defeitos, todos temos características. E eu sou uma pessoa ambiciosa, sou uma pessoa rigorosa, sou uma pessoa exigente e sou uma pessoa que nos últimos anos tem mostrado trabalho, competência e tem
esse trabalho, essa competência tem-se traduzido em títulos. E pronto, eu não Mas quero... eles, com certeza, as pessoas do Praia não veem a semana, veem o fim de semana, não é? Certo. E o fim de semana, quando, por norma, deve espelhar a semana, não é? Sim, sim. Mas de certeza que falaram com pessoas, de certeza. Sim, falam com atletas que jogaram connosco, que trabalharam connosco, falam com treinadores que eventualmente que nos conhecem, da mesma forma que nós, quando contratamos jogadoras, pedimos informações a outras pessoas. Até terão falado com as atletas que jogam menos, que essas às vezes é que é fácil. Sim. Por pessoas que podem dizer mal do treinador, no fundo, não é também, não é? Certeza absoluta que, repare, nós aqui no Benfica, e olhando só à realidade do que é o Benfica, a Angélica, brasileira, e que já tinha jogado 8 ou 9 anos no Praia, ou seja, ela antes do vir do Benfica vem do Praia. A Pio, brasileira, e que teve algumas passagens por alguns clubes no Brasil. Antes a Tati, apesar de ser argentina, já tinha passado no Brasil. O ano passado tínhamos a Ellen Braga, que já foi uma atleta de referência, de alto nível, de seleção, que já tinha passado por alguns clubes no Brasil. Eu não sei se eles falaram com todas, elas, pelo menos com todas, com algumas sim, porque elas vão acabando por comentar, mas não tenho dúvidas nenhumas que neste processo de contratação é sempre muito importante perceber: ele tem nível, não tem nível, conheces a realidade do que é uma Superliga, será que ele vai ter pedalada para isto, como é que é a personalidade, qual é o estilo de treino, como é que gera o grupo. Nós também passamos por um processo de entrevista, naturalmente, com o supervisor, o team manager, com o responsável do projeto. Nós vamos passando também por esse processo. Não é uma entrevista de emprego, mas são conversas informais que vão acontecendo e que naturalmente vai dando para perceber quem é a pessoa que está do outro lado, como é que trabalha, como é que organiza as coisas, como é que teria a capacidade de gerir momentos de stress, momentos de pressão, de gerir o grupo. Essas coisas vão acontecendo naturalmente. Claro que nós, quando estamos ali naquela fase de entrevista, poderíamos enganar, mas é sempre um processo errado, porque ninguém consegue esconder nada durante um ano inteiro. Então esses processos de entrevista, de reunião, se lhe pudermos chamar assim, acabam sempre por também permitir que as pessoas se conheçam e que percebam: não, realmente é este perfil que eu procuro. E acho que o facto de eu ser um treinador jovem, de ser um treinador que gosta de trabalhar com tecnologia, que gosta de trabalhar com dados, que tenta estar sempre atualizado aquilo que são as tendências do voleibol que estão em prática, que tem um passado recente com títulos, porque o Praia é um clube que luta sempre por títulos, que está sempre nos momentos de decisão, e que por isso de certeza que também quer ter à frente do projeto alguém que seja pelo menos ambicioso nesse sentido. E o facto de trazer alguém novo e que vem novo para o campeonato e que vem com sede de querer mostrar e de querer ganhar, só vem somar e só vem acrescentar. Acho que tudo isso pesou. Rui, um treinador tem que ser workaholic para atingir essa meta. Como é que vai ser o Rui Moreira no Brasil, depois de, nestes anos em Portugal, ter sido uma vida inteira quase dentro de um pavilhão? Eu acho que não vai ser muito diferente. Eu acho que eu vou ter que me adaptar. Mas vão ser precisas quase mais horas, não é? Porque sim, há mais treinos, há mais jogos, é mais difícil, há mais equipas. Sim. Mas eu acho que pelo menos a forma de estar tem que ser a mesma. E eu concordo muito com isso. Nós, deste lado, nós temos que ser apaixonados por aquilo que fazemos, porque tem que ser a paixão tem que ser o combustível, a paixão, a ambição, o querer ganhar tem que ser o combustível que nos vai permitir passar essas horas todas no pavilhão, nas salas de reuniões, nas salas de vídeo, na sala de musculação, dentro do campo e muitas vezes em casa a pensar nisto. E realmente isto tem sido a minha vida nestes últimos anos, sem folgas, sem férias mesmo de ok, parei aqui, acabou o vôlei durante uma semana, 15 dias, um mês, o que seja, é impossível. É que nem dá para fazer isso. O Rui vem a casa, vai a Espinho, há vôlei na praia, vai a Esmoriz, há vôlei na praia,
nos calçadões, em todo lado. Estamos sempre em contacto e principalmente é isso, eu sou da zona de Espinho e é uma zona muito tradicional de voleibol, joga-se em todo lado e é impossível estar desligado. Eu acho que a minha vida no Brasil não vai ser diferente, mais difícil, se calhar vou precisar de passar lá ainda mais horas, vou ter que me adaptar àquilo que é a cultura do país, as características do campeonato, a forma de trabalhar, vou levar coisas novas de certeza absoluta, há coisas que vou tentar moldar à minha maneira, tem outras que eu vou ter que ser eu a adaptar-me e a perceber que se calhar muitas vezes é assim que funciona. Isso vai requerer ainda mais horas investidas, porque aqui passávamos muitas horas, mas também já tínhamos uma rotina. Claro. Já conhecíamos uma rotina, já sabíamos... Como é que era essa rotina? Jogo ao domingo, normalmente aqui no campeonato nós só temos um jogo por semana, jogo ao domingo, folga à segunda. Folga para nós, para o staff não há folga, eu já falo sobre isso, mas normalmente folga à segunda, voltávamos a treinar à terça-feira e as semanas dependiam da carga que nós queríamos dar, ou treinávamos terça e quarta de manhã e de tarde, terça, quarta e sexta de manhã e de tarde, quinta e sábado uma vez, e depois jogávamos novamente ao domingo com treino no dia de jogo, ou então treinávamos terça e quinta de manhã e de tarde, quarta, sexta e sábado só uma vez, com treino no dia de jogo. E pronto, os treinos de manhã normalmente eram treinos de bola e de ginásio, os treinos da tarde eram só treinos de bola, de manhã não saltávamos, à tarde tínhamos salto, tentávamos encaixar as sessões de vídeo coletivas durante o treino da tarde, quando tínhamos sessões de vídeo individuais ou por setores, nós aí articulávamos diretamente com as jogadoras. Na segunda-feira, que teoricamente era o nosso dia de folga, não há dia de folga, porque acabava o jogo do domingo, nós já estávamos a pensar corta vídeos, no jogo seguinte, corta vídeos, ajusta aqui algumas coisas na semana, acerta um planeamento com o team manager, discute as estratégias de recuperação com o fisiologista e com a fisioterapeuta, vê aqui as sessões de musculação, jogadoras que aparecem com uma mazela, com uma lesão, temos que tirar carga, jogadoras que jogaram menos, se calhar precisam levar um bocadinho mais de carga no início da semana, se calhar até nem podem folgar, precisam de treinar. Então todo esse processo que muitas vezes nós não conseguimos decidir com antecedência, porque muitas vezes o momento do jogo obriga-nos a ter que esperar, ou melhor, o jogo obriga-nos a tomar decisões depois dele. É diferente de jogar 3 sets, isto não é futebol que nós... São 90 minutos. São 90 minutos, ou handball que são duas partes de 30. Claro. Que isso podem ser 3 sets, podem ser 5, dentro dos sets jogar um 25-10 ou um 25-23 é completamente diferente, nós não controlamos principalmente essa exigência física, então temos que estar constantemente à espera que às vezes aconteçam algumas coisas. É muito interessante o Rui trazer isso, porque eu diria que a generalidade das pessoas não tem essa percepção e essa dimensão. Sim. Que é uma cabeça sempre... Não para, e depois não para até neste aspecto, que é, por exemplo, nós jogamos no domingo, nós não estamos a preparar o jogo na segunda, nós já começamos a preparar o jogo na semana anterior, porque nós temos que ir organizando vídeos, ir recolhendo dados, ou seja, nós muitas vezes estamos numa semana com as jogadoras a trabalhar para um determinado jogo, mas com o staff já a pensar trabalhar na semana a seguir, e ainda não colocamos aqui competições europeias. Também são diferentes, os adversários, a forma como depois precisas de cortar um vídeo se vai jogar contra uma equipa menor, a reação que aquela equipa tem a jogar contra uma equipa grande é completamente diferente a jogar contra uma equipa normal. É diferente, e ainda não colocamos aqui competições europeias, porque muitas vezes nós jogamos competições europeias, e este ano até tivemos uma prestação boa nas competições europeias, que nos coloca um jogo a meio da semana, que nos obriga a viajar, que nos obriga a preparar mais um jogo, mas também nos tira. Nós temos que preparar mais um jogo, mas temos menos tempo de treino, porque temos as viagens, porque precisamos, obriga-nos a descansar, então tem aqui uma rotina grande. E depois o voleibol ainda tem uma particularidade, que é muito raro, principalmente ao patamar que nós jogamos em Portugal, ter atletas com contratos de mais de um ano. Mesmo a nível mundial, os casos de contratos longos, 2 anos... Isso é bom ou mau? É bom e é mau. Tem o lado mau de ser difícil garantir... a boa atleta. É a boa atleta e a própria longevidade e estabilidade dos projetos. Porque se nós todos os anos estivermos a trocar de jogadoras... nós nunca conseguimos uma estabilidade e nós nunca conseguimos pensar a longo prazo
vamos desenvolver esta atleta, projetá-la para ali, porque aquela está a acabar e esta vai ser a jogadora que a vai substituir. Nós nunca controlamos isto. Por outro lado, é mau, porque do lado do atleta e da parte do agenciamento da atleta, dá-lhes um poder económico, porque se eu todos os anos estiver a negociar um contrato, se eu todos os anos tiver um aumento de 5 ou 10%, eu daqui a 5 anos estou a ganhar mais 25% ou 50%, e se calhar eu em 5 anos não melhorei 50%. Então começa a fazer com que o mercado esteja descaracterizado. Tem o lado bom, em que sentido? Nós muitas vezes também, ou porque contratamos mal, ou porque escolhemos mal, ou porque muitas vezes até contratamos bem, uma jogadora não se adaptou, ou não rendeu, não se adaptou ao país, não se adaptou à equipa, ao treinador, ao clube. O facto de ter um ano de contrato não nos hipoteca ter contratado alguém por 3, 4 anos e agora temos de ter um contrato aqui para cumprir, porque se a jogadora não arranjar melhor também não vai abdicar do seu salário. Claro. Então tem coisas boas e coisas más, mas isto obriga-nos a uma coisa, a quase jogar a época desportiva nesta parte do defeso, do off-season, na construção do plantel. Ou seja, 70% da época, pelo menos, joga-se nesta construção do plantel. E isto obriga a que o treinador, o seu staff, o próprio clube, que também não parem. Repara, a época começa, depende dos países, dos campeonatos, mas 1 de julho, meio de julho, 1 de agosto. Começamos a época. Se calhar ali em novembro, dezembro, já temos que estar a pensar quem renovamos e quem é que queres contratar. Se sabes que vais ter que contratar, porque com contratos de 1 ano é difícil conseguires manter toda a gente, seja porque tu não queres ou porque alguém te vem recrutar atletas que fizeram uma boa época e não estando tu no topo da cadeia, alguém que joga bem, que faz uma boa época, vai sair, então tu vais ter que trocar. Tu até àquela altura já tens de começar a observar atletas, ou seja, tu saíste de um período de contratação, estiveste a montar o plantel para o início da época, tu estás ali em outubro, novembro e já estás a ver jogadoras para o ano a seguir. E passam ali 1, 2 meses, renova, com o campeonato a andar. Com o campeonato a andar, com competições europeias a andar, muitas vezes em estruturas pequenas, porque dependendo da dimensão dos clubes, tens estruturas maiores ou menores, mas em estruturas pequenas estás constantemente nisto. Sei lá, 24 horas, muitas vezes é a sensação de que um dia com 24 horas não chega, porque nós também precisamos de ter um descanso mínimo, por muito que não se tenha folgas ao fim de semana, pelo menos num dia nós temos que dormir um número mínimo de horas, porque senão ninguém aguenta. Temos as nossas necessidades básicas do descanso, da alimentação. Às vezes há momentos pontuais que é precisar um pouquinho de atenção à família, que normalmente é o lado que acaba por pagar um bocadinho mais, porque isto não para, é constante. Não é só, às vezes as pessoas pensam que é só preparar o treino, é só o jogo do fim de semana, mas não é. É muita coisa. Então em cima do treinador e em cima das estruturas, dos diretores, das modalidades e dos team managers, depois cada um com as suas responsabilidades, é um trabalho de 24 horas. Rui, como é que está o voleibol feminino em Portugal? Muita gente fala de que, e é um facto, que podemos dizer quase tem os 5 grandes. Agora o basquetebol masculino vai também ter com a subida do Sporting de Braga, mas tem o Braga, que foi à final com o Benfica, Porto Sporting, Benfica e Vitória. Mas esta boa publicidade é acompanhada com a competição e a organização? Eu acho que sim. Olha, e até lhe vou dizer uma coisa. São 2 coisas, a organização da competição e a competição. No que toca à competição, o campeonato melhorou muito de ano para ano dos últimos 6, 7 anos para cá. Melhorou no nível das equipas, melhorou nas condições que os clubes dão às atletas, melhorou nas condições que os clubes dão aos treinadores para se profissionalizarem. Ou seja, estamos a falar de condições de treino, condições monetárias, condições financeiras, mas também condições de treino. Eu dou-lhe um exemplo. Eu há 7 anos atrás trabalhava num clube de feminino no Famalicão, no AVC de Famalicão. Era um clube
tradicional era e é, E é clube muito tradicional no vôlei, mas voleibol. na altura na primeira divisão nacional era um clube que lutava por títulos, Sim. jogava competições europeias. Se não me engano, eu não quero estar aqui a cometer nenhuma gafe, mas 2 anos antes de eu ter chegado ao clube, tinham conseguido um triplete. Ou seja, era um clube forte, era um clube que dentro do que era o nível do voleibol Portugal na altura investia. E se calhar hoje, na minha equipa do Benfica, a minha jogadora mais barata ganha o que ganhava a jogadora mais cara na altura. Okay. E não quer dizer que o dinheiro seja um indicador de nível, mas também é, não é? Mas eu posso lhe trazer aqui outras coisas. Se eram raras as atletas que treinavam de manhã e de tarde, só mesmo as estrangeiras, e eu não tinha muitas, e hoje todas as minhas atletas eram profissionais. É uma liga com naming? É uma liga com naming. Eu ia aí a seguir à parte da organização. Porque, pronto, e tem este nível, tem todo este nível de características da competição. E depois vem a parte organizativa, que é a federação tem melhorado e tem investido na organização do campeonato, e principalmente desde que teve esta associação à Solverde.pt, não diga que Solverde, que isso já me trouxe outros dissabores. Sim, não dissabores, mas sim. Porque há 2 anos eu até em jeito de brincadeira, numa resposta a uma entrevista num torneio das Vindimas, falei sobre isso e depois você me disse, não, pá, isto não é Solverde, é Solverde.pt. Por isso, esta associação à Solverde.pt trouxe realmente um salto muito grande para a modalidade, porque e não tenho dúvidas nenhumas que não é só a Solverde.pt, não é só a federação, é aquela parceria de mão dada que trouxe mais profissionalização, mais mediatismo. Hoje a Solverde.pt até patrocina a seleção feminina, mas repare, em coisas simples, vemos um campeonato só a nível de publicitação passa na televisão nacional. Sim. A quantidade de vezes que nós estamos a ver televisão e passam spots publicitários do campeonato e agora da seleção. Promoveu-se um prémio do MVP do campeonato, da Liga Solverde.pt, no final do jogo, jogos que são televisionados. Tem uma atleta que recebe um prémio da MVP, que na altura já acontecia nos jogos na Volley TV com um diploma, agora é uma coisa mais simbólica com a bola que agora é a bola nova, a bola da gala, também promovido pelo naming da competição. A organização começou a ter videocheck nos jogos dos playoffs da final e das meias finais do campeonato, e depois nas competições como Supertaça, Final Four da Taça de Portugal, Taça Ibérica quando é realizada aqui em Portugal. Por isso, mesmo a nível organizativo, a Federação tem investido na melhoria das condições daquilo que é a organização dos jogos da modalidade, e depois isto veio dar um upgrade grande a partir do momento em que começaram a fazê-lo com esta parceria com a Solverde.pt. Eu espero que pelo menos estes anos isto tem melhorado muito e que continue, porque só é bom para a modalidade, e foi aquilo que disse, tem os 5 grandes, mas não tem só... Essa presença dos 5 grandes é muito expressiva. Também. Eu acho que sim, porque isto traz adeptos, traz, no bom sentido, guerra, claro. Porque ninguém quer ficar para trás, e quando eu lhe digo ninguém quer ficar para trás, não é só os 5 grandes, porque depois tem um Leixões super tradicional no voleibol. Sim. Voleibol. Aqui estamos a falar de vôlei feminino, mas claro, tradicional no voleibol. E o masculino foi à Final Four da Taça. Fez uma época excelente. Elimina o Sporting, que é campeão nacional. Que é campeão nacional. Elimina o Sporting, se não me engano, nos quartos de final. Vai à Final Four da Taça. Ganha o Castelo da Maia na meia-final, se não me engano, 3-2. A seguir um jogo com o Benfica de 3-1, se a memória não me falha, e pronto, nota-se que é um clube tradicional, um pavilhão espetacular, cheio de adeptos, uma casa muito bonita no Centro de Congressos de Matosinhos.
Pronto, e é um clube tradicional. O Tiago Sineiro também tem feito um trabalho com muitos miúdos, mas tem feito de ano para ano. Se não me engano, ele está lá no Leixões há 4 anos e todos os anos sempre a apresentar bons trabalhos, a perder jogadores, perder no bom sentido, a lançar jogadores, claro, mas sempre com atletas jovens a apresentar bons trabalhos. Mas é um clube realmente muito tradicional. O Leixões, o Colégio Fanor, sim, que ainda enquanto Porto Vôlei foi campeão nacional, ou seja, tem clubes que dentro do que é a modalidade de vôlei tem peso e faz com que o campeonato seja... E o Colégio Fanor, sempre que vai às finais, sim. Pavilhão cheio, leva gente a todo lado. Leva gente a todo lado, é verdade. O próprio Clube Caeiros, sim. que naquela altura que lhe falei, que esteve em Famalicão, no AVC, era um clube que ia para as finais, que se não me engano, tirando a época passada, que foi uma época menos positiva, esteve, e esta que acabou por ficar em quinto, mas esteve sempre no top 4, ou seja, acabam por ser clubes só, onde a vôlei acaba por ser a modalidade mais forte. Eu não digo só de vôlei, porque o Leixões não tem só voleibol, claro. o FANOR sim, o Clube Caeiros sim, mas o Leixões, onde o vôlei se calhar é a modalidade mais forte, e que se juntam a estes ditos 5 grandes e depois fazem com que, por causa disso, a modalidade tenha muita força. Eu acho mesmo que o vôlei feminino hoje é capaz de ser a modalidade, a seguir ao futebol masculino, a modalidade mais competitiva do país. Não lhe digo com o nível melhor, claro. Sim. Mas a mais competitiva do país. Sim. É um campeonato mesmo claro, duro, muito difícil. Basta olharmos que o Benfica é campeão 3-2 numa negra, em que teve que ir buscar jogos a Braga. O Braga eliminou o Sporting. Sim. O Braga é eliminado da taça, sim, pelo Vila Condense, que desceu a divisão. Portanto, é um sinal sintomático disso. Como é que ser campeão pelo Benfica? É especial. Eu já tinha sido campeão. Eu acho que todos os títulos têm um significado especial. O meu primeiro título de campeão na JM Porto foi especial porque foi o primeiro sénior, primeiro título de campeão sénior feminino. Eu já tinha sido campeão. Eu antes de treinar feminino treinava masculino, a nível sénior, e já tinha sido campeão no FAC. Na altura subimos da segunda para a primeira divisão, mas de séniores femininas foi o meu primeiro título e foi especial por isso. O meu segundo título na JM Porto foi especial porque foi... Rui, é inevitável esta pergunta, porque depois as pessoas também acabam por ter esta malvadeza de se calhar não olharem para essa competência. O Rui sentia que havia muita gente a contestar pelo facto de ser o filho do José Moreira, ser o filho do presidente e ser o treinador de uma equipa cujo presidente era o pai. Sim. Eu acho que, por um lado, é inevitável que as pessoas façam esse tipo de associação. Por outro, é muito fácil usar esse argumento para atacar, criticar, claro, encontrar justificações, e muitas vezes isso acontecia. Mas eu sempre fui uma pessoa que... Mas o ser especial prende-se também com isso, ou não? Sim, prende-se também com isso, porque este projeto da AJM Porto, antes de ser a AJM Porto, era só a AJM. AJM. Ou seja, a parceria com o Porto teve 4 anos. E jogavam em Nogueira da Regedoura. Exatamente. A parceria com o Porto teve 4 anos. A AJM, antes da parceria com o Porto, teve 6 anos. Eu fui uma das pessoas fundadoras do clube, juntamente com o meu pai, o José Carlos, que ainda hoje está no Porto nas funções de team manager. Na altura ele esteve sempre connosco no clube, depois era o team manager da equipa sénior na parceria com o Porto, e que seguiu para o Porto como team manager da equipa, e com o José Magalhães, que era uma pessoa que era amiga nossa, que tratava da parte administrativa, financeira, contabilística, era uma pessoa mais responsável por essa área, embora nós na altura fazíamos um bocadinho de tudo no início. Como deve imaginar, começar a construir uma casa só com 4 pessoas, cada um tem
as áreas que dominam um bocadinho melhor, mas quando é necessário nós fazemos um bocadinho de tudo. A partir do segundo ano começam a aparecer as equipas séniores na JM, as equipas de formação a ganhar títulos nos 2 géneros masculinos e femininos. A determinada altura nós tivemos que tomar uma decisão, quarto ano do projeto, tivemos que abdicar da equipa sénior masculina porque não tínhamos sustentabilidade financeira para sermos competitivos nos 2 géneros, tínhamos mais equipas femininas e então decidimos acabar com a equipa sénior masculina, e o género masculino foi-se diluindo porque os atletas foram ficando mais velhos, foram subindo escalão e não tinham uma continuidade, e o clube acabou por se tornar um clube maioritariamente feminino, embora tenha atletas masculinos no mini-vôlei. Ao fim de 6 anos, já depois de subirmos da divisão na altura com o Ricardo Lemos à frente da equipa sénior da AJM, subimos da divisão. Na primeira divisão ganhamos uma taça de Portugal, também com o Ricardo à frente da equipa. Surge aqui a possibilidade de fazer uma parceria com o Futebol Clube do Porto, que durou 4 anos, e todo esse trajeto é um trajeto especial, porque eu acho que nós, quando conseguimos chegar ao topo, neste caso ao topo da modalidade, claro, com uma coisa que nós começamos a construir do zero. E eu, quando lhe digo do zero, digo-lhe mesmo o projeto da AJM surge de porque é que nós não vamos abrir um clube? 4 amigos numa mesa de café, porque é que nós não vamos abrir um clube? Então vamos. E nós em 15 dias, um mês, estávamos a dar treinos, e o processo passou de alugar um pavilhão, comprar bolas, comprar as redes e os postes, pintar as linhas do campo, porque na altura em Nogueira da Regedora, no centro luso-venezuelano, em Nogueira da Regedora, que hoje é um espaço preparado para o vôlei, mas na altura era um campo de futebol. Era um campo de futsal. Era um campo de futsal. Sim. E foi preciso marcar as linhas, e foi preciso comprar o material e ter os atletas e começar do zero. Hoje chegar ao final de 10 anos e ter inúmeros títulos regionais e nacionais na formação, ter uma subida de divisão sénior masculino, da 3ª para a 2ª, séniores femininos, subir da 3ª para a 2ª, subir da 2ª para a 1ª, na primeira divisão ganhar uma taça de Portugal ainda enquanto a JM, fazer uma parceria com um clube de dimensão nacional, mundial, como o Futebol Clube do Porto, e de mão dada com o Futebol Clube do Porto, ganhar supertaças, ganhar campeonatos, ganhar taças, ter participações europeias na altura na Challenge Cup. Isto chega ao fim e você só pode ter um sentimento de orgulho pelo projeto, pelos títulos, pelas aprendizagens, pelo crescimento, por tudo aquilo que conquistou, mas acima de tudo pelo projeto. Aquilo é quase como ter um filho, uma criança, claro, que você faz crescer. E não tenho dúvidas nenhumas, qualquer uma destas 4 pessoas que iniciaram, principalmente estas 4 pessoas, pois tínhamos muita gente, principalmente familiares connosco, mas principalmente estas 4 pessoas que iniciaram aquele projeto, que olham para trás 10 anos, que foi em 2014, vai fazer 11 anos agora, em agosto, que olham para trás e que têm um sentimento de orgulho de tudo aquilo que foi conseguido em 10 anos. E acima de tudo esses títulos, o primeiro por ter sido o meu primeiro título, o segundo na AJM Porto por ter sido no meu regresso, depois de ter saído, foram especiais por causa disso, mas foram especiais também por todo este trajeto. E estava a dizer, o ser especial ganhar no Benfica prende-se com... Primeiro o Benfica não ganhava há muitos anos. Sim. Depois é o peso também de um clube grande e essa demonstração da capacidade de ganhar em mais do que um sítio diferente. Sim, e foi a pergunta que me fez, eu vou falando e vou-me perdendo. Sem problema. É especial, olha, eu vou-lhe explicar. É especial primeiro por uma coisa. Eu sou um benfiquista, nascido e criado numa família de portistas. O meu pai, portista, lenda do Porto, e eu, por influência de um tio meu, sempre benfiquista. Eu não sou uma pessoa de grandes manifestações. A nossa carreira profissional também não nos permite ter grandes manifestações públicas daquilo que são as nossas preferências clubísticas, até porque muitas vezes nós temos que respeitar nós sempre temos que respeitar as instituições que representamos. Repare, eu tive 3 anos na AJM Porto, não escondia de ninguém que era benfiquista, mas
durante 3 anos nunca ninguém me viu com manifestações para o Benfica, Claro. porque eu entendo a rivalidade dos clubes e eu tenho que respeitar a instituição que represento, e enquanto represento aquela instituição, sem faltar ao respeito a nenhuma das outras, eu tenho que defender os interesses e os valores Claro. da instituição que estou a representar. Agora, a partir do momento em que chego ao Benfica, eu passo a ter a possibilidade de representar, de trabalhar, de jogar, de lutar e de ganhar pelo meu clube. E é especial por causa disto. E depois é especial por todas as outras coisas. Porque o Benfica já não ganhava há 50 anos, já não ganhava primeiro uma taça de Portugal há 50 anos, depois a supertaça que nunca tinha ganho, depois o título nacional que também já não ganhava há 50 anos, e é especial por tudo isso. É ganhar no nosso clube, é ganhar mais uma vez, que isso para um treinador é bom, é ganhar por dois clubes grandes que vêm reforçar trabalho e competência, porque foi aquilo que disse há bocado. É muito fácil dizer ganha na JM, ganha porque é o clube do pai, Claro. ganha porque tem mais orçamento, então naturalmente é o principal favorito ou até tem a obrigação de. E aqui também foi a prova do trabalho, da competência minha e de todas as pessoas que estão à minha volta. A prova do trabalho e a prova da competência, de que não ganha só na JM porque chega ao Benfica e ganha, não ganha porque é o clube do pai, e não ganha porque tem o maior orçamento, porque não tem nem sequer perto disso. Então acaba também por ser uma prova de competência e trabalho, e isso também nos deixa muito felizes, porque é importante para um treinador. O Rui sentia que ia voltar a ganhar? Eu nunca tive dúvidas, e não lhe estou a falar deste ano. Eu nunca tive dúvidas de que ia ser campeão no Benfica. Nunca tive dúvidas. E eu achava que podia ganhar no primeiro ano. E o que é que faltou? Acho que a nossa diferença para os adversários o ano passado era maior. O ano passado tivemos muito azar com as lesões num momento crucial da época. Ou seja, nós tínhamos um plantel de menos qualidade, o ano passado é um facto. Também tínhamos menos recursos para ter um plantel melhor. Tínhamos um plantel de menos qualidade. Mesmo as jogadoras portuguesas, jovens, na segunda época têm um nível desportivo que não o tinham na primeira, ou seja, aqui mais uma vez a prova do trabalho, o nosso e o delas, a prova do trabalho e o desenvolvimento, ou seja, não foi só o investimento em atletas estrangeiras melhores, porque a atleta nacional na segunda época também começa com um nível que não tinha na primeira. Ou seja, tudo isso fez com que o nosso ponto de partida de 2024 fosse melhor que o ponto de partida de 2023. Mas independentemente disso, eu olhava para os plantéis dos adversários e o nosso e achava que não tínhamos condições para ganhar numa maratona, mas que em momentos específicos, taça, playoffs, nós podíamos, com uma coisa bem organizada, bem preparada, nós podíamos nos bater. O que é que acontece? O mercado no vôlei fecha a 15 de janeiro, no campeonato português não tem aquilo que em muitos campeonatos tem principalmente a nível europeu, que é o chamado joker medical, ou seja, depois do período de transferências, quando há uma lesão, a jogadora pode ser substituída durante o período da recuperação da lesão. Quando a jogadora lesionada tiver alta médica, o clube tem que optar por trocar ou manter quem tem. E nós, repare, depois de 15 de janeiro, e 15 de janeiro é a segunda fase do campeonato, nós perdemos a única oposta que tínhamos no plantel. Perdemos num jogo em casa contra o Sporting. Passado 3 dias, perdemos o maior investimento da nossa equipa e, teoricamente, pelo menos no que toca a currículo, a nome, a jogadora mais importante da equipa.
tivemos, que era a Ellen Braga, tivemos um período longo sem a Bruna Vrankovic, que parte um dedo, no dia a seguir à lesão da Ellen, parte um dedo e está de janeiro a março até à taça sem poder jogar. E depois da taça ainda perdemos a Avery Apple, que joga a Taça de Portugal, tem 3 dias de descanso e apresenta-se no primeiro dia com uma dor no ombro inexplicável, joga o jogo todo e quando chega não conseguia levantar o braço, fez um exame e tinha ali uma ruptura. Ou seja, nós perdemos 4 jogadores importantes, 3 delas durante a segunda fase do campeonato, que nos matou completamente as possibilidades de sermos competitivos. Nós lutamos até à última jornada para nos apurarmos para o playoff, que na altura eram só 4. A 2 jornadas do fim estávamos em terceiro. Na última jornada, se ganhássemos, íamos para terceiro. Se perdêssemos, ficávamos em quinto. Perdemos 3-2, 3-1, 3-2 no Colégio Afanor. Ficamos fora do playoff. Acabamos por ganhar a taça, mas esse momento das lesões, e não são lesões que você possa dizer que há uma lesão muscular, eventualmente pode estar relacionado com planeamento, preparação, parte física. Não, é uma ruptura de um cruzado numa atleta que cai em cima da outra num jogo, é uma atleta que rompe um tendão a chutar uma bola no treino, num movimento de remate à baliza, a chutar uma bola num treino, rompe um tendão, é uma atleta que parte um dedo a treinar bloco, que leva com uma bola, e foi a situação que lhe contei há bocado, são situações incontroláveis, mas que nos mataram a época e que nos deixaram sem capacidade para lutar pelo título. Lá está, apareceram uns tais momentos pontuais, claro. Apostamos muito na taça, tínhamos um grupo, dos melhores grupos que eu já tive, enquanto grupo, porque foram de uma resiliência enorme, repare, a perder tanta gente, até continuar a jogar, a perder jogos e a sentir que isto também dá atrás frustração. Nós tínhamos um objetivo, nós podemos, que era tentar ganhar, podemos não conseguir ganhar porque sabemos que se calhar não somos a melhor equipa, não somos o maior orçamento, mas temos condições para andar lá perto. Começamos a perder gente, isto começa a trazer frustração e nós temos que vir cá todos os dias treinar e trabalhar e as atletas foram, o staff, o clube, foi toda a gente de uma resiliência enorme de correr sempre para trás, não, isto dá, e a taça acaba por ser um bocadinho um prémio pequenino para toda essa resiliência. Acho que foi bom por causa disso, mas tirou-nos essa hipótese nesse primeiro ano. Mas no segundo também foi muito difícil. Foi duro. O segundo foi duro. Foi duro, olha, primeiro pela competitividade do campeonato. Vocês terminam o jogo 5 do playoff, eu diria que se houvesse mais um ponto, se calhar as raparigas iam para o lado, de uma e da outra equipa. Sim. Estavam esgotadíssimas, não conseguiam saltar. Se não me engano, foram 42 jogos este ano. Nós começamos, repare, a jogar Taça Ibérica. 42 jogos. 42 jogos, foi, não foi? Taça Ibérica, 2 jogos. Logo a seguir, Supertaça. Isto, para trás disto tem os treinos, jogos de preparação, torneios, etc. Já estou a falar de jogos oficiais. Taça Ibérica, 2 jogos. Supertaça, mais um jogo. Competições europeias, jogamos 3 eliminatórias, ou seja, mais 6 jogos, com as viagens que implicam, 2 delas à Grécia, que não é propriamente aqui ao lado, com muitas vezes os horários possíveis, porque são os que existem. Se não me engano, sempre que fomos à Grécia, não me lembro de uma vez. Sim, uma viagem... as pessoas saberem que vocês não viajam em charters. Não. É os voos disponíveis. Sim. E depois, repare, a Challenge é diferente de, por exemplo, jogar uma fase de grupos da Liga dos Campeões, que há um sorteio e você sabe que tem 3 adversários, claro. Sabe que tem 3 adversários e que vão ser naquelas semanas, e que naquelas semanas, ok, pode ter ali um dia ou outro de intervalo, porque a equipa da casa é que escolhe o dia, mas você consegue planear quase 6 jogos. Aqui não, aqui sai um sorteio em julho contra um adversário, na altura o EK da Grécia, sai-nos um adversário com alguma antecedência e nós sabemos que temos um jogo em casa, um jogo fora, temos que escolher entre terça, quarta e quinta quando é que jogamos fora e esperar que o adversário escolha entre terça, quarta e quinta quando é que é o jogo em casa deles. Eles escolhendo marcam-se os voos. Mas a partir daqui, a primeira jornada é relativamente tranquila no que toca ao planeamento. A partir daqui tem praticamente isto. Depois de se apurar,
tem uma semana de interrupção e já está a jogar outra vez. Ou seja, você quase com uma semana de antecedência, uma semana antes de jogar, é que sabe qual vai ser o seu futuro adversário. Porque isto acontece connosco, mas também acontece com o jogo que está a decorrer, que irá sair o nosso adversário se continuarmos em prova. Ou seja, imagine que no jogo do nosso adversário está uma equipa da Holanda com uma equipa da Turquia. E você tem que esperar para saber, será que eu vou para a Holanda ou vou para a Turquia? Será que vou terça-feira para jogar na Holanda ou quinta na Turquia? Tenho que esperar. Isto tem uma implicação com os voos. Ou seja, marca os voos em cima da hora, já nem vou entrar na questão financeira, porque os voos naturalmente são mais caros, mas numa questão de planeamento, você fica com os horários possíveis. Claro. São voos às 3 da manhã, voos às 5, normalmente no dia antes, mas que nos rebentam, que muitas vezes nós temos que... Escalas. Joga ao domingo, pode jogar ao domingo em Braga, vem para Lisboa no fim do jogo e na madrugada de segunda para terça viaja para a Grécia, ou seja, segunda teve que treinar para preparar minimamente aquele jogo, na madrugada de segunda para terça viaja para a Grécia, chega lá na terça, muitas vezes abdica de treinar lá para poder descansar e repor as horas de sono, treina de manhã no dia de jogo, joga e depois sai na madrugada, joga quarta e na madrugada de quarta para quinta ou só na quinta de manhã, muitas vezes só na quinta de manhã viaja para Lisboa e passa um dia inteiro a viajar porque tem escalas com as respectivas diferenças horárias entre voos, chega cá à quinta-feira, hora do almoço, às vezes ao fim da tarde, e tem outra vez um jogo domingo, e pode ter um jogo domingo em Guimarães ou no Dragão, que obriga a viajar no sábado para o norte. E você chega aqui e diz assim, isto parece quase que não treinam. Quase que não treinam, ou seja, é muito desgastante fisicamente e mentalmente. E para nós treinadores ainda é pior, porque quando nós não estamos a treinar ou a jogar, as jogadoras conseguem descansar nos hotéis, em casa, conseguem descansar. Nós não, aqueles são os momentos em que nós vamos ver aqui um vídeo, vamos ver aqui uma preparação, uma reunião para pensar na próxima semana. É muito exigente. Mas estávamos a dizer depois da final, foi à justa. A final foi à justa, aliás. Eu acho que todo o campeonato foi difícil. Perdemos a Taça Ibérica, ganhamos a Supertaça, as 4 primeiras jornadas do campeonato perdemos 3, vamos perder ao Dragão, ganhamos ao Vila Condense, perdemos no João Rocha, e perdemos com o Colégio Afanor em nossa casa. A partir dali arrancamos por uma série de vitórias que só parou na Taça de Portugal no Clube Queiros. Se não perdemos mais, Challenge Cup, não, mentira, perdemos com o Chieri em casa para a Challenge Cup. Exatamente, mas para competições nacionais só perdemos na Taça de Portugal. Tivemos um início difícil, apesar de termos ganho a Supertaça, e depois fizemos ali um período muito bom de vitórias, bom não só pelas vitórias, mas pelo momento da equipa. E depois vacilamos ali na altura no mês de fevereiro, que nos tira a Taça de Portugal e que nos tira o primeiro lugar do campeonato. Curiosamente, todos esses momentos da época, e aqui acrescento o play-off, porque fazemos um play-off muito bom com o Porto, muito fortes na meia-final, acho que fomos superiores, acho que principalmente a pujança com que chegamos a esse play-off fez com que tivéssemos demonstrado a nossa superioridade naquele momento da época, e depois voltamos a oscilar no play-off da final, também com mérito do adversário, mas todos esses momentos de oscilação coincidiram com lesões, um conflito ou outro que as equipas todas têm, claro, sempre, e curiosamente isso aconteceu sempre em alturas em que depois os resultados acabaram por ser menos positivos, ou os resultados menos positivos coincidiram com esses momentos de instabilidade, e no final não foi diferente, mas é isso, acabou por ser uma época de trabalho e resiliência, e a prova disso até tem um comentário curioso de um treinador adjunto. Nós tínhamos um treinador estagiário holandês que esteve a trabalhar connosco durante o ano, e nós até no final do jogo ele tem este comentário: acabou o jogo com aquilo que nós mais treinamos. Nós treinamos muito bloco, muito, muito. É um fundamento que eu gosto de trabalhar, é um fundamento que eu acabo por treinar mais ou menos dependendo das características da equipa, mas realmente nós damos muito volume do trabalho de bloco durante o ano, e o jogo acaba, nós passamos de
um 13-11 Uhum. um 13-11 a perder para ganhar 15-13 e os 4 pontos que fazemos são 4 blocos. E até teve uma relação engraçada, porque ele até me diz isto. Perguntei-te sempre o ano todo porque é que treinavas tanto bloco e nós ganhamos o campeonato a fazer 4 blocos em 4 pontos. E pronto, e isso foi bom para validar o trabalho que fizemos, mas foi um ano de muito equilíbrio, muito equilíbrio. O Braga, que se calhar era outsider, Claro. podia perfeitamente ter sido campeão, e se eu fosse, pelo menos pelo que fez no playoff, não era injusto. Oh, Rui, já estamos aqui na parte final da entrevista, mas ainda queria aqui tocar em 2 ou 3 pontos. Sai do Porto para a Suíça de forma surpreendente. Sim. Foi... Porque está num grande clube a ser campeão e de repente vai para uma realidade que podia pensar que fosse algo diferente, mas historicamente o desporto na Suíça é muito relativizado, não é um patamar totalmente profissional e nas modalidades ditas amadoras mais ainda se nota. Sim, olha, saio num... até de certa forma, de uma forma polémica, porque apesar de não ser uma coisa escrita, tinha um compromisso verbal de continuidade no clube, e saio porque eu comecei esta entrevista a dizer-lhe isto: aquilo que nos move é a paixão e é o envolvimento. Também já lhe disse aqui que o treinador trabalha muitas horas, que a cabeça do treinador não para, e normalmente quando as coisas não correm bem é a cabeça do treinador que está Claro. a prémio, que está em xeque, e quem não perceber isto e não conseguir estar no desporto desta forma não pode ser treinador. Mas por causa disto e por perceber que no fim a responsabilidade é minha, eu sempre tive uma máxima, principalmente nos contextos onde eu tenho continuidade. Ou seja, eu agora vou para o Brasil. Naturalmente, no momento em que eu sou contratado, já há jogadoras que estavam contratadas e eu tenho que respeitar esses contratos. A partir do momento em que entro, eu participo na construção do plantel daquilo que falta. A partir do momento em que há uma continuidade, o treinador, se no final da época tem responsabilidade sobre os resultados obtidos, também tem que ter responsabilidade na construção e na escolha do plantel. Ou seja, não pode ser olha, tens aqui estas jogadoras, eu não sei se tu concordas ou não que elas devam estar aqui, mas tens que ganhar com elas. E no final, se não ganhas, a responsabilidade é tua. Então eu sempre tive esta máxima de: o plantel sou eu que monto, sou eu que construo, dentro daquilo que o clube me dá, entendendo que aqui é preciso perceber os objetivos do clube. No Porto foi-me claramente dito: aqui é para ganhar, monta como quiseres, se tiverem que ser 14 estrangeiras, são 14 estrangeiras, aqui é para ganhar. No Benfica apresentaram-me um contexto diferente. Nós temos aqui um leque de atletas jovens que achamos que podem ser podem ser as bandeiras do vôlei do Benfica nos próximos anos, e então nós queremos criar uma identidade de trabalho, criar uma cultura de vitória, estar nos momentos de decisão e, se possível, ganhar, mas fazer isto com elas. Por isso é preciso, sem perder a ambição desportiva, é preciso ir potenciando, desenvolvendo estas jogadoras. São duas perspectivas diferentes e o treinador não tem que discutir se está certo ou está errado. Claro. Isto é uma decisão de quem manda, quem comanda, quem lidera os clubes. O treinador, quando é contratado, tem que saber isto e depois aceita ou não aceita. Dentro dessas premissas, o treinador constrói o plantel. E aquilo que acontece na minha saída do Porto para a Suíça é que tudo aquilo que tinha acontecido nos 2 anos antes na AJM Porto, em que a construção do plantel passou a estar integralmente à minha responsabilidade, na transição de um segundo para o terceiro ano, deixou de estar a 100% à minha responsabilidade. Ora, eu não posso ter 0% de participação na construção de um plantel e no fim passar a ter 100% de responsabilidade de um sucesso desportivo. Quando eu já estava dentro do comboio. Repare, foi... Eu cheguei à Suíça, quando fui contratado para a equipa suíça, o plantel estava montado.
Eu posso discutir se concordo, se não concordo, se está bem montado, se devíamos ter ido para o outro lado, mas ali, quando aceito saber que o plantel é este, já foi contratado, nós não, enquanto não tínhamos treinador, fomos montando isto. Ou seja, aquilo, e para entenderes, depois pode-se dizer e pode-se falar de muita coisa, mas o motivo é este, eu tinha um compromisso de que liderava o processo, mas que tinha algumas regras, premissas, que era, tem que ser eu a escolher as jogadoras dentro do vosso projeto, dentro do dinheiro que me disponibilizam, mas as características das jogadoras que vão fazer parte do plantel têm que ser escolhidas por mim, porque eu é que sei a forma de jogar, eu é que sei como é que quero pôr a equipa a jogar, claro, com que características, com que condições, de que forma. Pode ser uma pessoa, com todo respeito, por muitos anos que tenham da modalidade, por muito que entendam ou que acham que entendam, que chegam aqui e decidem quem é A ou é B. E a saída prende-se precisamente por isso. Eu vou para a Suíça e efetivamente as coisas não correm bem. Não correm bem, primeiro por uma razão, porque eu só começo a procurar clube depois de deixar a JM Porto. E isso acontece ali meados de julho. E com a época a começar. Com a época praticamente a começar. Ou seja, praticamente com a época a começar, aquilo que nos resta, com todo respeito e não querendo ser depreciativo com nenhuma instituição, são de certa forma as sobras e naturalmente os contextos menos competitivos ou menos apelativos ou menos organizados ou com problemas. E efetivamente eu fui para um país super organizado, com super condições e cultura enquanto país, certo, mas que no que toca ao voleibol, é o desporto. Ao desporto. Fortes no hóquei no gelo, mas depois no que toca ao desporto, pouco ambicioso, pouco rigoroso. Eu não sei como é que era no voleibol, mas eu conheço outras realidades esportivas na Suíça em que as federações estão sediadas na casa de uma pessoa. Sim. Não há um espaço, não. Sei lá, eu posso dizer que, por exemplo, no meu clube, o meu presidente era treinador de hóquei no gelo. Pois. Ele era presidente do clube e treinador de hóquei no gelo. E que até são situações caricatas. O meu preparador físico, isto aconteceu, eu cheguei lá, fui contratado, foi-me apresentado, este é o teu preparador físico e a parte física é ele que manda. Ele foi-me logo posto assim, tinha chegado e disse, ok, vou tentar aqui falar com ele, ajustar as coisas à minha realidade. O preparador, porquê? Porque o preparador físico, além de preparador físico do clube, pertencia ao comitê do clube e era sponsor do clube. Okay. Ou seja, estás a ver aqui já o amadorismo da coisa. Primeiro treino de musculação com as jogadoras. As jogadoras sempre, eu estive lá 3 meses com muitas queixas relativamente que era o trabalho físico, mas ele, além dos trabalhos de musculação de manhã, fazia um trabalho, uns circuitos que ele dizia que, para mim isto tem que ser, eu faço sempre isto, as minhas jogadoras estão sempre bem fisicamente. Eu assisti a 2 sessões físicas dele e a partir dali recusei-me, porque foi uma guerra que não consegui comprar. Ou seja, ele era intocável como pessoa. 10 estrelas. 10 estrelas. É das Mas melhores, como é que eram esses treinos? Das melhores pessoas que conheci. Agora, no que toca à parte específica do treino, era, no bom sentido, era um maluco. Ou seja, ele chegava, era sempre à quarta e à sexta, independentemente do jogo ao fim de semana, se era ao sábado e ao domingo, por exemplo. Ele chegava à quarta-feira, depois delas fazerem, por exemplo, 2 horas de treino, dava 1 hora de condição física, partia as jogadoras todas, trazia o microfone, ligava às colunas, às vezes vinha com steps e punha-se ali a dar uma aula e começava aos gritos no meio do pavilhão, alé, a ver se elas... parecia uma aula de aeróbico ou de fitness. Eu comecei a ver aquilo e pensei assim, não vou assistir mais que eu vou ficar maluco. Isto foi uma quarta. Na sexta-feira apareceu lá com as raquetes para ir com elas para a neve e disse assim, as minhas jogadoras comigo vão para a neve. Ou seja, imagina, tu chegas ali, se fogo, eu estou numa equipa de vôlei e ele chega aqui um dia, parte-me as jogadoras todas com um tabata de 1 hora, as estrangeiras cortavam-se, mas as suíças, sempre no gás. No dia a seguir elas nem andavam e chegava à sexta-feira com as raquetes da neve, senão vamos andar para a neve. E tu com o jogo no dia a seguir. Ou seja, é uma questão... Era cultural. Era difícil. As jogadoras de empenho 10 estrelas, nível baixo, elas hoje reconhecem que evoluíram e aprenderam muito,
mas também reconhecem que a gente treinava muito, eram muitas horas, nós não tínhamos andamento para aquilo. Porque depois era a malta que estudava, que trabalhava, e é difícil, imagina, eu tinha lá uma jogadora que era professora. Como é que eu vou explicar a uma jogadora que para aguentar ela tem que ser profissional e que se calhar como profissional vão-lhe dar 1.000 ou 1.500 euros por mês e é uma sorte, porque ela se calhar não tinha nível, se calhar nem para isso, e ela ganhava 5.000 euros como professora. É o contexto do país não permite, e ainda bem que eles é que estão bem, sim. mas o contexto do país não permite que os atletas investam numa carreira profissional se não o fizerem por gosto ou por paixão. Algumas jogadoras suíças são profissionais, mas de certeza que se seguissem a sua vertente académica, financeiramente iam ganhar muito mais. Iam estar muito melhores. Então aquilo, depois, o que é que vem associado a isto? Querem treinar menos, querem ter mais folgas. Eu passei lá por coisas de jogo ao domingo, ao sábado, ou seja, normalmente o jogo era sábado, mas se o jogo fosse ao domingo eu não podia treinar sábado, porque no sábado era dia que não treina, ou joga ou não treina. Então jogo ao domingo, mas quando treinava sábado, por exemplo, eles tinham um sistema de massagens à segunda-feira, contratavam 2 massagistas para fazer massagem à equipa, mas não fazia massagem à equipa toda, porque eles só garantiam X horários, ou seja, o plantel era de 12, são 6 horários à segunda. Então iam 6 jogadoras à massagem. E eu cheguei a uma altura que comecei a... não vai a massagem nenhuma, não precisa de massagem, não vou perder meio plantel num dia de treino. O presidente um dia marca uma reunião comigo e quase que impõe que ele estava a gastar dinheiro ali e que elas tinham que ir à massagem. E eu entendi. Só que você está a investir, não tem problema nenhum. E as outras 6? Vou treinar. Não, as outras 6 não vão à massagem, mas também não treinam. Ou seja, o que é que acontecia? Jogavas ao sábado, folgavas ao domingo, segunda não podias treinar porque era massagem. Elas, as que não tinham, não era o dia delas à massagem, não treinavam, mas as que tinham massagem também só iam à massagem se quisessem. Ou seja, quase que levavas ali com 2 dias de folga. E muitas vezes, na terça de manhã, ele dizia-te que não tinhas pavilhão para treinar. Ou seja, tu jogaste no sábado à tarde e só voltavas a treinar na terça-feira à noite. Quase que estavas ali 3 dias sem treino. Isto, para uma pessoa que tem ambição, que é profissional e que está habituado a um registro, independentemente do nível competitivo, mas está habituado a outro profissionalismo, aquilo começa-te a dar uma volta e tu chegas a uma altura que dizes assim, isto não é para mim. E aquilo eu tentei 3 meses. Tentei, ao fim de 3 meses, tive uma conversa muito franca com eles, em que lhes disse, não dá. Desculpem lá, mas isto não é para mim. Sim senhora, vocês têm a vossa maneira de ver, está tudo certo. Eu tenho a minha, se calhar não me expliquei bem na minha maneira de ser, ou vocês não me explicaram bem a vossa, mas isto não dá, nós daqui para a frente vamos nos chatear. E nós acertamos lá um timing e uns termos de rescisão, e eu fui à minha vida, e na altura eu estava tão revoltado, porque tinha saído da AJM Porto, da forma que já te contei. Eu vou para a Suíça e aquilo não corre bem, e eu... se fosse, não quero treinar mais ninguém, vou ficar até ao final do ano, não treino mais ninguém, vou estudar, vou limpar a cabeça, vou não sei o quê. Na altura a minha namorada, Clarice, jogava na Grécia, eu até falo com o team manager e digo-lhe, olha, não me marques a viagem para Portugal, a minha namorada está na Grécia, a viagem é mais barata, eu vou para a Grécia. E assim foi, e mesmo durante esse ano tive alguns convites durante o ano para voltar a Portugal, inclusivamente para masculino, e foi sempre um discurso de, eu não quero, porque aquela passagem na Grécia acabou por... É um estágio. É um estágio. Tanto que até, se calhar, se fores ver, eu nem coloco no currículo, porque não foi uma coisa oficial. Eu que não fui oficialmente contratado, até porque eu vou para lá desta forma que te contei. Olha, marca-me a viagem para lá, eu vou lá, e depois eu vejo, se for para Portugal, quando me apetecer eu vou. Estamos a falar da Clarice Peixoto. Exatamente. E da época 21-22 no Panathinaikos. Exatamente. Na primeira divisão grega, e na altura eu vou para lá, mesmo nessa perspectiva de não quero treinar ninguém, quero tirar aqui um tempo para mim, repensar nas coisas, reorganizar a minha parte profissional, tenho lá a minha namorada, vou passar lá um tempo com ela, porque também, já que não estou a trabalhar, ela tem lá a casa dela, que é do clube, não fazia sentido eu vir para Portugal, ela está lá, e nós fomos para lá e tivemos lá
até ao final ou neste caso eu estive lá sim. até ao final da época, pá, e lá está, na infelicidade daquilo que foi a Suíça, porque não correu bem, eu felizmente tive uma passagem espetacular pela Grécia, porque primeiro, chega ali num registro de não vem aqui para o vôlei, mas depois lá está, estás ali, é uma ilha, vais conhecendo, é pequeno, aquilo ao fim de 2, 3 dias já é. Tens treino? Olha, pá, eu perguntei ao teu treinador se eu posso ir ver o treino. Fui ver o treino, sento-me na naquela bancada. ilha, se não fosse a ver o treino, era uma tarde inteira no café com aquele. Com o cafezinho que dura a tarde toda, não é? Sim. Típico grego. É uma ilha que em dezembro ali em dezembro estava de t-shirt. Claro. Em dezembro andava de t-shirt, é calor, é ali na zona das ilhas gregas, uma zona muito turística, e o regime era esse, era se não fosse a ver o treino, era estar no café, tomar um café que ia durar não sei quantas horas, olhar para o mar, mas pronto, mas quem anda nesta vida não aguenta muito tempo, então pá, deixa-me ver o treino. Pede para ir ver o treino. Pedi para ir ver o treino, cheguei ao fim, apresentou-me o treinador. Hoje é uma pessoa que acabou por ser importante para mim e que eu levo para a vida, que é o Georgios Dermatis. É uma pessoa que eu levo para a vida porque teve um clube com muitos problemas naquele ano. A época começa com outro treinador grego, eu não sei agora o nome de cor. Aliás, a época teve 3 treinadores, teve um treinador grego, depois o Dermatis, que é outro grego, e no fim ainda aparece o Patrick, que aparece na parte final da época. Mas é um clube onde o treinador da equipa sénior, a uma semana de começar o campeonato, fartou-se daquilo, meteu-se no barco e foi embora. E não disse nada a ninguém. Isto até foi uma altura que eu ainda não tinha chegado. Não disse nada a ninguém. Então o clube, nós agora precisamos aqui de um treinador, e tinha uma pessoa à frente das equipas de formação, que era o professor Dermatis, que era o coordenador da formação, tinha sido um grande jogador grego, um treinador de seleção, treinou o Panathinaikos muito tradicional também no vôlei, não é? Além do futebol muito tradicional no vôlei, foi uma pessoa mesmo muito importante no voleibol grego, e pediram-lhe, segura aqui isto, uma semana, até nós arranjámos um treinador. Uma semana durou meses. E aquilo coincide, a chegada dele, ou melhor, a minha chegada coincide com o início dele. Ele tinha uma semana de treinos e um jogo. E eu chego, e Clarice apresenta-me ao treinador, e eu começo a criar uma relação com ele, e até uma coisa caricata, porque ele não fala inglês. Ele é uma pessoa, é solteiro, vive sozinho, gosta de vôlei, não tinha ninguém para falar de vôlei, era uma estrutura com ele e o fisioterapeuta, ele estava sozinho, não tinha ninguém para falar de vôlei, então quase que chega ali alguém, epá, tu és treinador, então anda a tomar café. Então aquilo era o anda a tomar café do Google Tradutor. Exatamente. Porque ele não falava inglês e eu naturalmente não falo grego, então eu escrevia em português, traduzia para grego, e ele escrevia em grego e traduzia aquilo para inglês ou para português, e nós passamos a fazer daquilo quase uma rotina diária, e foi realmente uma pessoa com quem eu aprendi muito, e aos pouquinhos ele foi-me pedindo para eu ir ajudar. Não queres vir aqui, estou sozinho, vem-me aqui ajudar, já jogaste, podes subir o caixote, ajuda-me aqui a apanhar bolas, olha, amanhã... Foi-te incluindo. Foi-me incluindo, muito por necessidade dele, e eu aos pouquinhos, já que fazia parte, fui mostrando e introduzindo, ou mostrando as novas metodologias e tendências para, de uma forma... educada, lhe tentar mostrar que, olha, nós podemos fazer a mesma coisa de outra forma. Sei lá, era alguém que o vídeo não era de cassete, mas ainda era de DVD, vinha com o DVD, punha o DVD e o vídeo corria. Não havia cá cortes, não havia nada. Professor, nós conseguimos fazer isto desta forma, nós conseguimos cortar aqui as ações, tudo o que você quiser, aí está um programa, faz isto, fixe, então olha, corta-me aí, mostra-me, podemos reduzir o tempo do vídeo, nós podemos dar uma informação um bocadinho mais detalhada, mas sempre uma coisa muito com ele. Para nunca passar aquela linha do você é o treinador, não pense que eu quero o seu lugar, e ele sempre numa perspectiva de o clube está a procurar um treinador, porque é que não assumes tu como treinador principal? Eu não quero. Se quiser nesta condição, estou aqui sem responsabilidade, contei-lhe toda a história para trás, nestas funções eu ajudo, e aquilo gradualmente comecei a ir com ele, a ajudá-lo a preparar os treinos, a preparar o vídeo, a ir aos jogos. Nos jogos ficava a fazer estatística. Para ele, ficava a fazer estatística. A determinada altura o clube até me convida, e eu não quis.
só tive um compromisso com eles. Olha, eu a única coisa que quero, pagam uma alimentação. O principal patrocinador do clube era uma empresa de barcos, que era a Blue Ferry. Vocês arranjam-me os bilhetes de barco. E sempre que havia umas folgas, pá, olha, hoje vamos ali a Santorini, amanhã vamos a Creta. É um bom contacto para se manter. Sim, para fazer férias. Para fazer férias. E foi uma coisa, mas acima de tudo, foi uma coisa muito boa para mim, porque eu sou uma pessoa emotiva, explosiva, porque esta coisa do envolves-te, passa aqui muitas horas, estuda muito, pensa muito, depois também traz este lado do cobra muito, muita exigência e muitas vezes eu saía do treino e ia com a Clarice para casa, íamos a pé e eu dizia, hoje já aprendi. Então porquê? Olha, viste ali aquela situação, opá, se tivesse sido eu, era uma bola, um pontapé numa bola ou um carrinho, ele geriu ali daquela maneira. Aquilo se calhar pode fazer mais sentido, não perde o treino, não perde o grupo, não perde a própria atleta, etc. E neste aspecto foi um processo de aprendizagem. Se calhar no vôlei não foi tanto, não quer dizer que não tenha aprendido, claro, porque vivi outra realidade, mas neste campo da gestão emocional e gestão de grupo foi uma coisa muito importante para mim. E até é curioso que quando fui para a Suíça, eu levei um adjunto comigo, que era o Eduardo Faustino, e ele continuou lá 4 anos. Ele agora até vai voltar a Portugal para treinar masculino. Mas ele veio ver agora um destes jogos do playoff e ele não tinha visto nenhum jogo ao vivo, e ele até viu o jogo e disse, opá, tu estás muito mais calmo, estás muito diferente. E eu acho que é todo esse processo. A verdade é que o amadurecimento e o crescimento também a experiência ajuda-nos a gerir algumas coisas de outra forma, mas esse momento da minha vida que foi duro pela saída da AJM, que foi duro pelo insucesso na Suíça, acabou por ser muito importante por causa disso, ter ido para a Grécia. E depois como é que regressa ao Porto? Olha, regresso ao Porto numa altura a meio de uma negociação com outro clube, não de Portugal. A AJM Porto numa situação instável, e por causa dessa instabilidade dentro de portas, por causa dessa instabilidade, tenho um pedido do meu pai de voltar para ajudar, não só naquilo que era a minha competência de treinador, mas também o clube não se perder. Não se perder na sustentabilidade durante um ano, mas volto claramente consciente de que isto é um ano e no fim de um ano isto vai ao ar. Seja vai ao ar a parceria ou até vai ao ar o próprio clube AJM. Claro. Felizmente a AJM conseguiu continuar e criar meios para continuar, não com a equipa sénior, agora reergueu-se outra vez, acabou de subir da 3ª para a 2ª divisão, mas pelo menos o clube voltou e pronto, eu tive esse convite pedido de ajuda e aqui voltamos ao orgulho, à parte histórica, no fundo ao sentido também de responsabilidade. E voltaste a ser campeão? Eu tenho que voltar porque aquilo eu também tenho responsabilidade ali dentro. E voltei a ser campeão e foi muito bom também por causa disso, num ano realmente muito difícil, num ano em que com um grupo bom, mas fora do contexto de campo, que se sentia muitas resistências. Sentia-se muitas resistências. Era muito difícil conseguir algumas coisas e sentia-se que... Mas com o jogo? Relacionado com o jogo? Não. Relacionado com a parte estrutural e sponsorização do clube. Tínhamos coisas muito difíceis que não tenho dúvidas nenhumas que ao dia de hoje, que muitas vezes até eram propositadas para desgastar, para prejudicar e para criar situações de stress e de ruptura. E por isso até é bom, foi bom nós termos acabado campeões, porque pegas num exemplo muito simples. Há timings para tudo, a ruptura da parceria é avisada para nós e tornada pública na semana em que nós jogamos a Taça de Portugal. E nós perdemos a Taça de Portugal na final contra o Sporting, num 3-2, num 16-14 no quinto set, e naquela semana somos avisados pelo Porto
que a parceria ia romper, ou seja, e já estás a falar de março, e já te expliquei o contexto do que é o voleibol. Imagina que é chegares a março e pensares... E para o ano o que é que vai ser? E para o ano o que é que vai ser, não é? Quando eu há bocado acabei de dizer que nós estamos a montar os plantéis em novembro ou dezembro, Sim. ou seja, e para o ano o que é que vai ser? Ou seja, és avisado em março. Na semana da Taça de Portugal tens elementos, diretores do clube, do Futebol Clube do Porto, a ligar às jogadoras da AJM Porto. Claro. Porque imagina, isto só para te explicar muito rápido. Havia uma parceria, mas a gestão desportiva era integralmente da AJM. Ou seja, nós tínhamos ali uma pessoa que fazia ali um meio de campo, tínhamos ali uma pessoa que fazia o meio de campo, que era uma pessoa indicada pelo Futebol Clube do Porto, fazia ali um meio de campo, mas a gestão desportiva era integralmente da AJM. E o choque aparece aí, quando começa a haver a gestão desportiva é nossa, mas se calhar a gente acha que tem que ser por aqui, se calhar a gente acha que tem por ali, aqui muito até pelo lado da sponsorização, de querer tomar decisões que não lhe competiam. E o que é que acontece? Naquela semana, há o contacto às jogadoras, a convidá-las para fazerem parte do plantel na próxima época, e há o contacto a todos os elementos do staff, menos ao Rui e ao Diogo, que foi o adjunto que foi comigo para o Benfica, a convidá-los para fazer parte do staff do Futebol Clube do Porto, porque o treinador contava com eles. Ou seja, tu aqui até pões assim, então já há treinador. Tanto que eu nessa semana faço uma coisa que é, não tem problema nenhum, liga a esse diretor que fazia o meio de campo, marco uma reunião com ele e perguntei-lhe: você conta comigo para o ano? A meio de um momento importante da época, de decidir um troféu, tens uma ruptura de uma parceria, tens contactos constantes com reuniões, inclusivamente do treinador, que ainda podia ser nosso adversário no playoff, a ter reuniões com as nossas jogadoras. Isto até eticamente não fica bem, mas a terem contactos constantes com os jogadores e com elementos do staff numa altura em que se decidia um troféu, e tu ali no meio tens que segurar aquilo tudo e a perceberes, isto claro, é importante ganhar o campeonato, porque o campeonato era importante ganhar, porque o Porto, para entrar direto na primeira divisão, precisava daquela questão dos pontos, e se a AJM é campeã, as jogadoras da AJM valem mais pontos do que se perdessem, mas até dava jeito de perder a taça, porque se nós perdêssemos, quer dizer, nós tínhamos ganho a Supertaça, tínhamos chegado aos quartos de final da Challenge, se ganhamos a taça e tínhamos ganho o campeonato, como é que se ia justificar a ruptura de uma parceria? Sim. Não é? Então aquilo passa-se a um período de estabilização constante a um plantel, e a um staff, e a uma estrutura, que foi uma situação muito difícil de gerir. Eu na altura até confronto esse responsável e disse: olha, isto é muito simples, eu sei aquilo que está a acontecer, você conta comigo na próxima época. O Rui é um treinador competente, vencedor, e disse: olha, fulano tal, vai-me desculpar, nós somos dois homens, dois adultos, não, eu sei aquilo que está a acontecer, você já tem treinador, o treinador já está a contactar atletas e staff, eu não quero ser incorreto com ninguém, nós estamos a meio do ano, preciso de uma resposta. Ele só: Rui, a melhor coisa que lhe posso dizer é: faça-se a vida. Isso, pronto, a partir daqui está tudo certo, a partir daqui só quero deixar uma coisa clara, seja para o Benfica, para o Porto, para o Benfica, para o Sporting, para o Braga, para o Guimarães, para o Boa Vista, vocês, se eu começar conversações com algum destes clubes, vocês não me vão impedir de jogar, que é prática comum, não me vão impedir de jogar porque eu estou em conversações com o clube rival. Não, Rui, não há problema nenhum. Claro que depois, e provavelmente assististe, aquele final da época, daqui para a frente, ou seja, dos playoffs para a frente, vira uma telenovela e começa a ser construída uma fábula de o Rui quis sair, e efetivamente depois disto eu fui abordado. Depois disto, não é no dia a seguir, passado umas semanas, eu fui abordado pelo Sport Lisboa e Benfica, na altura pela pessoa do professor Jardim. Começamos umas conversações normais. O início até foi muito do: olha, isto é verdade, a ruptura da parceria? Olha, e a tua situação? Eu vou ser um treinador livre. Sou um treinador livre. E as coisas foram acontecendo a partir daí, até só se concluíram no final da época, mas a partir daí começou a ser construída uma fábula do: trocou o clube, virou as costas, está a ter cânticos anti-benfiquistas, nananana.
Pronto, foi uma situação muito difícil e de muita tensão, e chegar ao fim com isto tudo e ser campeão, é uma bofetada de luva branca. É uma bofetada de luva branca. E voltando à pergunta que me tinhas feito no início, saio feliz por isso. No meio de uma modalidade em que, e nas modalidades amadoras é muito este lado humano, leal e sentimental, é criar uma carapaça que se calhar por vezes não estamos preparados para criá-la. Sim, isso nós vamos passando por estas experiências, às vezes más, que nos obrigam a construir essa casca, essa carapaça e muitas vezes temos uma dupla face, mas sim, temos quase uma personalidade diferente. Para nós, vais querer tirá-la agora para o Brasil? Eu, quando vou para os contextos novos, vou sempre de coração aberto. Olha, e posso-te dizer isto: o facto de ter, porque eu aqui expliquei, abri-me, claro, sim. O que é que aconteceu na minha saída da AJM para a Suíça. Quando voltei de coração aberto, mesmo sabendo que vinha para um contexto de dificuldade. Aliás, é um contexto de dificuldade a este ponto. No início dessa época, 22-23, já com a AJM em parceria com o Porto, a construir plantel, o Porto, novamente por intermédio da sponsorização, tenta uma entrada a solo. Ou seja, um ano antes tenta uma entrada a solo. E só não conseguiu porque a regulamentação não permitia. Ou seja, o campeonato era de 14 e realmente eram permitidas entrar equipas desde que atingissem a pontuação até um limite máximo de 14 equipas no campeonato. Curiosamente, num ano em que a Federação quer reduzir o número de equipas no campeonato, agora são 12, quer reduzir o número de equipas no campeonato, que fazia todo sentido face à competitividade, há uma alteração do regulamento e o regulamento permite entrar equipas até 16 equipas. Ou seja, já começavam a haver ali manobras e nós soubemos disso logo em agosto, setembro, no início da época, que tinham este indicador, mas ainda assim eu fui sempre de coração aberto e dizer, ok, eu sei disto, vou ter que estar atento, mas vou dar sempre uma melhor. E a melhor forma disto é ganhar. Claro. Porque contra as vitórias e contra o trabalho entregue, não há argumentos. Ele era mau, mas ganhava. Ele era exigente, mas ganhava. Ele era rigoroso. Ele tinha uma personalidade que o gajo era insuportável, mas ganhava. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas. Benfica, Porto, Sporting, Braga, Real Madrid, Barcelona, Praia, vai aos adeptos e pergunta, o treinador porreiro que perde ou o treinador, eu até vou pôr assim, conflituoso que ganha. O conflituoso que ganha. Porque daqui a 10 anos já ninguém se vai lembrar que ele era se era porreiro ou não. Vão se lembrar quem era o treinador e as jogadoras e que ganharam. Claro. E que ganharam. E isso é que é o mais importante. Por isso, eu vou para todo lado, de coração aberto, como vim para o Benfica, apesar de ser o meu clube, como eu já disse, eu era profissional, e tive 2 anos espetaculares. Com dificuldades, contextos diferentes. O projeto do vôlei feminino do Benfica, não estou a falar do Benfica instituição, sim. Do vôlei feminino do Benfica, num patamar diferente do que estava a JM Porto quando saí, diferente, quando eu digo diferente, abaixo, mas com parceria, com cumplicidade, com ambição, com exigência, com rigor, mas com parceria, com cumplicidade. Por exemplo, saio, super relação com toda a gente da estrutura, desde o presidente Rui Costa, ao Dr. Fernando Tavares, aos funcionários, aos treinadores das outras modalidades, ao professor Jardim, tenho uma super relação com ele, ao team manager, ao André Lopes. Saio com um sentimento diferente. Porquê? Porque entra lá esta parte, a parte da lealdade. Porque é muito diferente tu estás a trabalhar num sítio e sentires que as coisas não acontecem, mas não é por maldade, é porque não deu, correu mal, não conseguimos, ou estás a trabalhar num sítio em que as coisas não acontecem e tu tens a sensação de isto é para prejudicar, isto é para chatear, isto é para enervar, isto é para irritar, para ver se tem uma reação, para ver se... É muito diferente e essa parte da lealdade é muito importante e eu acho que essa parte da lealdade é o diferencial. Se calhar foi isso que permitiu no Benfica essa lealdade e tu perguntas, mas não tiveste problemas no Benfica? Tive.
tive problemas de dor de cabeça, Sim, sim, sim. tive problemas, como de certeza que os vou ter no Praia, como estive na AJM Porto, como estive no AVC e estive no FAC e vou continuar a ter no meu futuro, porque todos os clubes têm características boas e más e nós nunca vamos ter um clube 100% à nossa imagem. Quando quisermos 100% à nossa imagem, fazemos-lo nós. E mesmo aí se calhar... E foi o que tu fizeste? Exatamente. E mesmo aí se calhar não é 100%, porque nós não conseguimos controlar tudo. Agora, se houver esta lealdade, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. A prova disso é que com isto, com muito trabalho e muita dedicação e muitas vezes com menos recursos, nós conseguimos ser campeões do Benfica, depois de 50 anos, com metade do orçamento do segundo maior orçamento da Liga. E isto, vamos voltar ao mesmo. Ao dinheiro não importa, mas no que toca à contratação de jogadores e construção de plantel, tem muito peso. Claro. E aqui não estamos a falar de menos 5 a menos 10, estamos a falar de menos 50%. E que é um percentual pesado. Ou seja, é preciso ter outras coisas e ser muito bom noutras coisas, atletas, staff, estrutura, para que isto equilibre. E esta parte da lealdade é determinante. Estás preparado para no Brasil te chamarem o Jorge Jesus do voleibol português? Se acontecer, é bom sinal, porque do que me lembro, eu vejo mais vôlei do que futebol. Sim. O Jorge Jesus entrou. Embora ali, o Abel agora naturalmente está em altas, está mais mas em na alta. Altura o Jorge Jesus, quando chegou, muito questionado sobre as capacidades. Não é? O Brasil é o país do futebol. Claro. Muito questionado pelas o que capacidades. É que vem este Tuga, não é? Exatamente, vem cá fazer. Mas a verdade é que chegou. Se calhar as primeiras reações não foram as melhores, mas a verdade é que chegou e saiu pela porta grande e conquistou. Por isso, se eu conseguir ter o nível de comparação com as devidas proporções do que é o vôlei e futebol, apesar de que o vôlei e o vôlei feminino no Brasil tem muita força, a seguir ao futebol masculino é que tem mais força. Se eu conseguir ter as mesmas comparações, é muito bom, principalmente porque isso significa sucesso, significa que ganhamos, significa que desenvolvemos um bom projeto, significa que levamos coisas novas que o clube cresceu e significa que abrimos muitas portas ou muitas janelas para outros treinadores portugueses. E com certeza que isso vai acontecer, Rui. Obrigado. Os maiores sucessos também. Obrigado. No Brasil, no Praia, cá estaremos no 00 para contar tudo e mostrar tudo. E com mais entrevistas, com certeza, com novas conquistas que vão acontecer. Rui Moreira, nosso convidado no 00, treinador de voleibol português que está de partida para o Praia, no Brasil.